Boa tarde a todos, eu sou a Laura da Unimed FESP, trabalho no Gestão Atuarial e Riscos. Hoje a gente veio apresentar uma solução em parceria com a Vital, que é o VETIS, uma ferramenta que faz a validação do envio de dados, monitoramento TIS, ANS, IDSS, importantíssimo. Então, essa necessidade ela nasceu por quê? Porque a validação dos arquivos na verdade, o envio dos arquivos é uma obrigatoriedade descrita na RN 305, conforme o padrão TIS, e ela tem que ser enviada, os envios de dados têm que ser realizados sempre no dia 25 do segundo mês subsequente à competência. Então, a geração, o aviso, o pagamento, a glosa, ela tem que ocorrer nesses 60 dias, digamos assim. E para fazer a validação, a correção disso, era uma dificuldade muito grande aqui na FESP pela quantidade, pelo volume de dados que nós gerávamos. Então, a gente gera em média 110, 120 arquivos, cada um deles possuindo 10 mil lançamentos, o que dificultava bastante verificar o que já tinha sido encaminhado, se o sistema gestor estava fazendo da maneira correta, se as áreas estavam também informando, pagando direitinho, informando o Cartão Nacional de Saúde, todas as obrigatoriedades do próprio envio de dados, de acordo com o componente de organizacional e estrutura. Então, como a gente fazia isso? A gente fazia no Excel, não conseguia atingir, mandar tudo dentro do prazo, porque eram muitas informações para correção, então tinha que demandar a ATI para correção do sistema gestor, precisava encaminhar para as áreas as informações, aguardar a correção, e assim, a maioria das informações elas eram encaminhadas fora do prazo exigido pela ANS. Então, o que acontecia? A gente tinha que aguardar o retorno da ANS para poder verificar o que foi aceito, o que não foi aceito e começar a demandar também as áreas. Essa era uma outra parte e a gente tinha muita rejeição de arquivos de acordo com a estrutura do arquivo. Então, para achar o que era a falha, o que estava acontecendo, a gente tinha um trabalho muito grande de descobrir onde estava a falha na estrutura. Era um CBO, era um registro de nascido vivo, nascido morto, estava fora da estrutura por qual motivo? Encontrar isso dentro de 10 mil lançamentos era muito complexo. Então, existem as regras, né, da obrigatoriedade dentro do componente organizacional e estrutura, que ele trata exatamente isso. Então, tudo que é obrigatório tem que ir no arquivo. Como que eu descubro o que é obrigatório e o que não foi no arquivo? Essa era uma grande dificuldade. A gente acabava deixando muitos movimentos fora da competência. Aí, a importância do monitoramento TIS. A partir do ano base de 2017, ele passou a ser item obrigatório o monitoramento TIS na validação do IDSS. E aí, assim, como ocorreu com a maioria das operadoras, a nota reduziu muito. Por quê? Porque a qualidade das informações encaminhadas, elas eram ruins. Então, surgiu a necessidade de quê? De fazer um validador, de pensar em alguma solução para justamente validar as informações, não ter mais tantos arquivos rejeitados, ter lá o processamento adequado, né, inserido, processado com sucesso e logo conseguir tratar os retornos que a ANS nos disponibilizava dentro da maior agilidade, ajustar o sistema de gestão e ajustar o processo entre as áreas e engajar as áreas para essa correção, porque o IDSS é a nota da operadora. Então, surgiu a ideia de se criar o VETIS, que ele faz o quê? Ele é um validador de todas as informações. E aí, o que ele possibilita? Ele possibilita eu arquivar, eu criar uma base para eu conseguir saber o que eu estou mandando agora. Já foi mandado anteriormente? Eu estou fazendo um pagamento? É um aviso? É um pagamento sem aviso?
é um aviso que não tem pagamento e eu preciso mandar para fazer a formação da guia. Tudo isso o VETIS ele proporciona você visualizar isso. O nosso sistema gestor era uma dificuldade muito grande acompanhar o que tinha sido mandado, o que não tinha, se eu já tinha corrigido o CBO, se eu corrigi o CBO no segundo lançamento, mas para consideração do IDSS é considerado o aviso, e aí de repente eu não fiz esse trabalho e seria prejudicada na nota, porque esse lançamento, essa guia, ela seria desconsiderada. Então tudo isso foi levantado, todas as dificuldades que a gente tinha no monitoramento, inclusive de verificar o arquivo que eu gerei, como que está esse arquivo, quais são as informações que tem dentro dele. Eu gerei com as informações mínimas corretas, por exemplo, o CBO, ele está de acordo? O KINES que eu estou mandando é um KINES válido? Eu tô mandando as informações referente ao tipo de guia de consulta, ou até mesmo resumo de internação, que tem que ser a estrutura com o CNPJ, a guia lá de honorário médico, que tem que conter o CPF do médico. Então, tudo isso a gente ajustou, a gente colocou numa ferramenta e ele faz esse tipo de validação. Então, quando eu gero lá meus 100 e poucos arquivos, eu consigo verificar o que está sendo encaminhado, eu valido isso. Caso seja necessário, eu faço a correção disso, excluo do meu sistema e gero novamente as informações, fazendo o quê? Possibilitando que os arquivos eles sejam processados na sua totalidade e que fique poucos lançamentos nas guias pendentes da ANS, que também é um problema, porque você tem que ficar corrigindo aquilo ali. Outra coisa, quando a ANS devolve, eu consigo saber o que ela tá rejeitando. Tem que ficar traduzindo o código. Então o código 5021 refere-se a valor, o código 50 alguma coisa 1803. Você ter que ficar trabalhando com várias telas, procurando o significado disso é muito moroso. Então o tempo, apesar de ser 60 dias praticamente, ele é curto para você fazer todos os ajustes. Então a ferramenta ela possibilita inclusive isso. Verificar, devolver o ANS, o que eu consigo fazer, corrigir e mandar o mais rápido possível. Então, a gente começou a ter não só um processamento de mais de 95% de dados dentro do prazo, mas a qualidade dessas informações. Então, a gente conseguiu o que com isso? Não só a melhora das informações, a gente conseguiu também o engajamento das áreas, né? Tanto a questão da TI por entender a necessidade e a importância de se alterar as informações sistêmicas tão rapidamente, assim como as áreas. Por exemplo, então um beneficiário que não saiu o cartão nacional de saúde dele, ainda que tenha hoje a nova regra que você encaminha o código IBGE da cidade, a data de nascimento e o sexo, acho que é data de nascimento ou sexo, não lembro agora, o que acontece? Isso a gente consegue validar, a gente pede para gerar hoje, a gente corre atrás, vai atrás da contratante, tudo isso foi muito benéfico e ajudou também as áreas a identificar, porque aqui, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Movicad para as contratantes fazer as movimentações cadastrais aí. E a gente via que as contratantes não estavam preenchendo tão religiosamente, tão corretamente as informações. Foi uma forma da gente criar também outras travas para poder ajustar os nossos sistemas de apoio. E assim, é importantíssimo, é uma ferramenta muito interessante, ela tem muito para construir, para ajudar, ainda na verdade para ser desenvolvida. Hoje ela tem lá um relatório, ela disponibiliza um relatório com os apontamentos para poder fazer correção. Então, se você... ele consegue antecipar as informações, mas depois que tem o XTR, você também consegue visualizar de uma maneira muito simples o que você precisa tratar, de repente, tratativa que você não vai nunca mais precisar ajustar sistema, mas tem tratativa que todo mês você tem que tratar na área e ajustar. É processo mesmo, ela ajuda, inclusive, na melhoria contínua dos processos das áreas. Bom, agora o Antônio vai apresentar para vocês a ferramenta. E assim, vocês vão ficar apaixonados, assim como eu fiquei. Um abraço a todos. Olá. Bom, eu vou falar um pouco sobre o sistema VETIS, tá?
Meu nome é Elton, eu sou da equipe de desenvolvimento web aqui da FESP, tá? A gente construiu um sistema bem simples, tá? Ele possui poucas funcionalidades e as poucas funcionalidades que tem são bem objetivas. Ele é bem clean, né? Ele é bem limpo, assim. Tem poucos campos, tem poucos botões, o que torna ele bem intuitivo, né? Ele fica muito fácil de entender o que precisa ser feito, como precisa ser feito, né? A gente também tem aqui todo um armazenamento e um processamento todo realizado em cloud. A gente utiliza aqui a cloud da Google, o que torna muito mais seguro, um ambiente mais isolado e mais restrito para algumas coisas, né? Como a Laura comentou, é um sistema que ainda está crescendo bastante em questão de funcionalidades, em questão de todo o processo em torno do processamento de arquivos da ANS, tá? Então, hoje a gente já tem um backlog, né? A gente já tem aqui algumas requisições e melhorias já propostas, né? Já está na nossa esteira de desenvolvimento para ser criado nas próximas sprints. Mas também as Unimeds, todas as pessoas que estiverem usando, podem abrir aqui solicitações de requisição de melhoria, incidentes e até solicitação de acessos, vocês podem fazer pelo canal da Vital, tá? Que é o inovação@unimedfesp.cop.br. Bom, eu vou mostrar aqui agora um pouco sobre fazer um hands-on da usabilidade do sistema, tá? Então, aqui eu tenho a nossa tela de login, tá? É uma autenticação utilizando aqui usuários e senhas criados direto na aplicação. A senha inicial, ela é enviada por e-mail, então a gente consegue fazer o reset dessa senha logo no primeiro acesso, tá ok? Bom, falando sobre as funcionalidades, eu tenho aqui um menu lateral esquerdo, que apresenta todas as funcionalidades conforme o permissionamento, tá? Existem algumas funcionalidades que só administrativos terão acesso e outras são de acesso para usuários de importação de arquivo, tá? Aqui a gente também tem um rodapé com a versão do sistema, tá? E eu vou entrar aqui na funcionalidade de importação de arquivos, que é a funcionalidade mais utilizada do sistema. Nessa funcionalidade, eu tenho aqui duas possibilidades. Eu posso realizar a importação de arquivos de base Unimed ou realizar a importação de arquivos para fazer apenas a validação, tá? Os arquivos de base Unimed, eles são utilizados para compor aqui um histórico de informações, contendo tanto os arquivos de envio, que são enviados para a ANS, quanto os arquivos de retorno que a ANS disponibiliza, tá? A gente tem a possibilidade de realizar a validação, que é a funcionalidade aqui responsável por fazer uma função de pré-validação do que a ANS faz. Para realizar a validação em si, eu não preciso ter a base histórica, tá, da ANS, mas é bem interessante a gente realizar a importação da base Unimed, porque dentro dos arquivos XTR e dos IPs, ZTRs, tem muitas informações que a gente consegue utilizar para fazer mais validações, tá? Então, eu vou realizar aqui uma importação e vou apresentar para vocês algumas validações que a gente já faz até mesmo antes de realizar o envio, tá? Então, aqui na validação, eu tenho aqui um drop zone, onde eu posso arrastar os arquivos ou selecionar, tá? Onde eu vou
pegar aqui arquivos ignorados, tá? Então, aqui, só de selecionar um arquivo que possui aqui, nesse caso, de uma operadora diferente da FESP, já eu realizo um bloqueio, porque a gente faz validações com relação ao usuário que está logado e a Unimed desse usuário. A gente também pode fazer validações aqui referentes à competência inválida, extensão de arquivo inválido e até questão de sequencial inválido para arquivos arquivos zips, tá? Arquivos compactados. Então, aqui a gente faz uma porção de validações. Por exemplo, aqui eu impeço o envio de um arquivo com extensão inválida, tá ok? Eu também tenho a possibilidade de realizar validações de arquivos após o envio desses dados, o que a gente costuma chamar de arquivos inválidos, tá? Que é um pouquinho diferente. O que diferencia, basicamente, é o momento da validação. Os arquivos ignorados, a gente já bloqueia direto na sessão, no browser, tá? Antes de realizar qualquer tipo de processamento. Agora, existem arquivos que a gente precisa primeiro enviar para um pré-processamento, antes mesmo de ir para a cloud, para entender se tem algum erro ou não na informação, antes mesmo de enviar para a cloud, tá? Como esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um arquivo que possui registros fora da sequência. Todas as validações e as regras que a gente faz no VETIS são todas as validações cobradas e exigidas pela ANS. Então, a gente já faz de uma forma com que você tenha certeza de que os arquivos que você está enviando já estão em conformidade com as regras da ANS. Eu vou realizar a importação de arquivos válidos, tá? É bem interessante que seja realizada a compactação dos arquivos, porque ele reduz bastante o tamanho dos arquivos. E tanto melhora o processamento no browser quanto na cloud em si, tá? Vou enviar esse arquivo. Ele realizou uma pré-validação no browser, o arquivo estava válido, passou e enviou esse arquivo aqui para processamento. Quando a gente envia para processamento, eu realizo um bloqueio no sistema. Apenas um processamento pode ser realizado por vez para cada Unimed que está utilizando, tá? Então, a gente não permite aqui fazer processamentos em paralelo. Quando que a gente vai receber aqui a informação de que está concluído o processamento? A gente tem aqui do nosso lado direito um alerta, tá? Que sinaliza aqui os processamentos, se foram realizados ou não. Nesse alerta, essa tela aqui de notificações, a gente apresenta alguns cards. Esses cards, eles têm aqui os arquivos que a gente usa para relatórios, tá? São disponibilizados todos em CSV e, basicamente, a gente emite 3 relatórios. Um relatório analítico, tá? Um relatório de estrutura, que é conhecido como 5001, e um relatório de erros gerais. Esse relatório analítico, por exemplo, me apresenta aqui algumas validações que devem ser corrigidas, por exemplo, até em sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ele me apresenta aqui o número do arquivo, tá? Do lote que foi enviado, a guia que está com erro e uma série de informações que permitem aqui a análise e alteração sistêmica aqui do que for preciso para correção desses itens, tá? Os erros 5001 também permitem aqui a gente identificar possíveis problemas de estrutura dos arquivos. Nesse caso, o nosso arquivo não tinha erros, mas mesmo assim eu apresento aqui em branco o arquivo. Poderia acontecer de ter tags do XML incorretos, ter algumas informações inválidas, tá?
Eu também tenho aqui a possibilidade de acompanhar o andamento da tarefa, onde eu posso visualizar passo a passo o que está acontecendo, se está sendo realizada a importação do arquivo, se está sendo realizado a preparação da cloud, e sempre a gente mantém o último status da tarefa, tá ok? Pós-processamento, eu tenho a possibilidade de consultar aqui todos os processamentos que foram realizados. Então, me dá um relatório aqui do tipo, né, de processamento que foi realizado, podendo ser consultado aqui por competência. Lembrando que a competência, ela é uma informação que está dentro do arquivo, não é uma informação referente à data de processamento, tá? E a gente permite também identificar aqui se foi realizado processamento com sucesso, a quantidade de arquivos, e a gente também consegue visualizar esses arquivos que foram processados, tá? Da mesma forma que a gente consegue exportar todos os processamentos de forma mais detalhada para um acompanhamento do que foi realizado, tanto de base histórica, base Unimed, quanto de validação. Bom, basicamente o sistema VETIS ele é composto por essas funcionalidades, tá? Como eu comentei, é um sistema bem simples, tá? E qualquer dúvida, sugestão ou melhorias que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Como eu comentei, a gente tem o canal lá do Inovação, @unimedfesp.cop.br, e a gente pode estar conversando sobre melhorias e requisições, tá bom? Obrigado.